Bom, vou abrir aqui a tela com a sequência. Antes eu queria ratificar o que eu fiz semana passada. A presença no dia em qual você não está apresentando também está sendo avaliada. Ou seja, as pessoas que hoje apresentaram deveriam estar presentes na, na aula passada. Tá bem como as pessoas que apresentaram na semana passada também está sendo avaliado pela presença hoje. Deixa eu só abrir aqui o arquivo no qual tem a sequência de apresentações. Apresentação, práticas, da apresentação. Bom, hoje a gente começa com a dupla 6, que é Leonardo e Adri. Leonardo, você me enviou o link inferior, você me mandou o link agora às 5 horas, tá? Eu solicitei que o link fosse enviado pelo menos meia hora antes da aula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se alguém não se opõe, tanto você quanto o Adrian, isso foi avisado nas aulas anteriores. Eu vou perguntar se alguém se opõe a que vocês mudem a ordem. Se alguém se opor, você vai ter duas opções. Ou você libera o link da sua casa e a gente assiste a sua apresentação, ou eu não posso me responsabilizar. Eu solicitei umas 3, 4 vezes que fosse. Na verdade, eu tinha pedido a 1 hora de antecedência, tá? Então, como feito, alguém se opõe, em especial as pessoas que vão apresentar, que a dupla 6 seja a última a se apresentar. Professor, tem um porém com a equipe 2 também a se apresentar hoje, que é o trio, na verdade. Eu, Neidson e Luciana. Luciana saiu do trabalho há 10 minutos, ela está chegando em casa ainda. Então a gente teria mais 10 minutos até ela chegar. A terceira equipe poderia apresentar, então? Cadu não está aqui, eu estou esperando ele. Eu saliento que às 18h30 eu encerro a aula. A aula inicia às 17 horas, isso é uma avaliação, tá? Não é uma apresentação simples. A disciplina é composta por avaliações parciais, tá? Na qual no primeiro dia de aula foi avisado. O curso da engenharia, ela inicia às 17 horas. A gente pode rever isso para os próximos dias, desde que todos estejam de acordo. Mas, para salvar o João, o Cadu acabou de, quer dizer, para salvar o João não, né, que o João, tadinho, ele está na sequência dele. Para salvar talvez as duas primeiras duplas, Cadu acabou de entrar. Então, eu vou ratificar a pergunta, tá? Alguém, no caso, a sequência seria a dupla 4, né, que está na terceira lista de apresentação, viria a ser a primeira, em seguida vem a dupla 6, a dupla 8, e por fim, a dupla 5. Alguém tem alguma oposição a essa mudança? Não, professor, a gente pode apresentar. Né, Cadu? Tá podendo agora? Tá tudo ok. Pode apresentar, sim. Ok. Eu vou apresentar aqui. Deixa eu só ligar a luz, que tá horrível a iluminação aqui. Certo, sem problema. Então, nós somos a segunda equipe, né? Apresentar a equipe 8. Com ou sem Luciana, a gente pode apresentar, certo? Errado, Thiago, vocês façam ser a terceira equipe. Eu só estou puxando a primeira equipe para frente, em seguida é a dupla do Leonardo e do Adrian, que me enviou o vídeo ainda agora, e por fim vem vocês. Mais uma vez eu ratifico. Se a Luciana não estiver presente, ela vai ter que entrar com pedido de segunda chamada para avaliação, correto? Mais uma vez, eu quero
chamar a atenção a algo que eu acho que vocês ainda não se deram conta. Isso é uma avaliação. A avaliação de medidas elétricas é uma discussão, é uma disciplina leve, mas deve ser levada pela importância que é. E aí eu falo, desculpa ter usado a sua pergunta, né, para falar com todos. Então, a sequência seria João e Cadu, Leonardo e Adrian, que eu estou salvando o arquivo aqui agora, mas eu peço que isso não se repita. Eu não vou baixar vídeo em cima da hora. Falo para todos e deixo gravado. Os vídeos que me enviarem até 1 hora de antecedência, eu vou apresentar. A partir da próxima apresentação, eu não apresento vídeos que me enviarem em cima da hora. Eu organizo minha vida, vocês têm que organizar de vocês também, tá? Então, a sequência é João e Cadu, que aceitaram inverter a ordem, Leonardo e Adrian, e aí o trio, e por fim, uma dupla. João, a palavra é toda sua. Show. Tá todo mundo vendo, né, a tela? Dá para ver. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Cadu, de dupla, e nós vamos fazer uma breve discussão da nossa prática de medidas da resistência elétrica. Então, para introduzir o nosso trabalho, é legal que a gente traga alguns conceitos que integram toda a prática. Então, primeiramente, gostaria de falar sobre medida direta e medida indireta. Nós sabemos que para estabelecer o valor de uma grandeza, nós temos que utilizar algum instrumento de medição e um método de medição. Por exemplo, se a gente quiser medir o comprimento de alguma coisa, uma altura, nós utilizamos a trena, né, ou uma régua, e isso, a olho nu, nós estamos fazendo de forma direta. E, da mesma forma, o multímetro, ele nos mostra uma numeração ali, é uma forma de medida direta, porém, essa medida direta aparece por outra coisa indireta, que é a corrente. A partir da corrente que é emitida a esse do circuito interno do multímetro, né, que tem a bateria e tem a própria resistência interna do multímetro, a partir disso é mostrado uma medida direta a partir de uma coisa indireta. Porque a medida direta é nada mais que a gente ter alguma grandeza, que a gente mede de forma diretamente, utilizar algum cálculo e encontrar a grandeza, simplificando o que o João já falou aí para vocês. Isso aí. Resistor. Pode ir, cara. Falando sobre os resistores, eu vou me ater, em especial, ao resistor de filme de carbono, que foi utilizado durante nossa prática. Se o João colocar aqui só o mousezinho na figura que estou descrevendo, falando para o pessoal, por favor, pode perceber que isso mesmo, essa imagem é de como é construído o resistor de filme de carbono. Ele tem uma peliculazinha de filme de carbono, que é essa mais escura. Essa mais branquinha aqui é uma espécie, não, como é que se diz? É um material que ele é um isolante, ele não é um condutor. E ela é disposta nessa forma de suco. Então, esse arranjo aqui, conforme ele consegue variar, é que dá o valor da resistência. Que a gente vê 400 quilômetros e por aí. É importante também salientar que uma das características intrínsecas desse tipo de resistor é a tabela de cores, que vem impressa nele. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Cadu. Que vem... João, desliga o microfone. É porque fez as horas do carro aí passando. Desculpa, meu microfone é muito alto. Estão me ouvindo? Bota lá no slide do resistor, por favor, João. Para não explicar. Então, uma das características intrínsecas desse resistor é essas cores, que através da tabela de cores a gente consegue fazer a leitura da resistência, do valor da resistência. Lembrando que geralmente elas são 3 e mais uma corzinha, um anelzinho desse de cor, que é a tolerância
do, do, do resistor. Então, você vai ter a primeira, que vai ser um algarismo, a segunda, que é o segundo algarismo, e a terceira, que vai ser o multiplicador, a depender da coisa. Então, dessa forma, a gente consegue, olhando no resistor, saber qual o valor dele em termos de resistência. Pode passar, João, por favor. Aqui é a placa que foi utilizada, a protoboard, ou mais comumente conhecida na área da computação física, a broadboard. Essa placa, ela é comumente utilizada pelo fato dela facilitar o processo de você prototipar um circuito e você conseguir fazer esse circuito ou alguma coisa que você queira fazer com o microcontrolador de forma fácil. Porque você não precisa estar soldando fio. Você vai e faz inserção no contato do fio e no contato da placa, e isso é como se fosse uma solda Lego, que você depois desencaixa e tira a peça e rearranja e vê qual é o jeito melhor. E o funcionamento, basicamente, você vai ter essas duas trilhas aqui, na parte inferior e na parte superior, que geralmente vem com a cor branca, ou azul e vermelha. Essa trilha é o potencial da placa. E quando você olha no sentido horizontal, é o mesmo nó. Diferentemente da parte interna dela, que o mesmo nó, na trilha de diferença de potencial, você vai ter o mesmo nó na horizontal. Já na trilha de conexão, que é essa que fica no meio, o mesmo nó fica na horizontal. A mesma diferença de potencial você vai ter. Pode passar, João, por favor. Aqui é o potenciômetro, que foi um dos... Eita. Pode continuar. Desculpa, pessoal, é que eu não sei se tem algum botão que faça... Acho que não, João. Eita, poxa, como é que tá sendo isso clicar aqui? Ctrl D. Ctrl D. Não tá mais apresentando o slide. Queria pedir sua atenção ao tempo, tá? Hoje eu vou ter que ser um pouquinho chata com o tempo. Nós temos aula Enfim, eu não tô mais conseguindo botar a tela em seguida. Por mim não que a minha acima, mas a maioria de vocês acredito que sim. É porque o meu microfone é muito alto. Sim, João, não ganha tempo. Pode deixar assim. O potenciômetro, pessoal, é uma resistência elétrica de alta precisão, variável, que tem esses 3 pinos aí acessíveis, e essa posição deles, dependendo da posição, determina, né, qual é a tensão, a porcentagem de tensão que vai ser aplicada no circuito. Então, por exemplo, se nós fizermos a configuração e usarmos os 2 extremos aí do potenciômetro, ele vai funcionar como um resistor fixo. E se nós usarmos um meio e um dos extremos, ele vai variar a tensão de 0 a determinado valor de resistência de um lado para outro. Vai explicar? O que é que eu explico? Pode ir. Pode explicar? Essa figura que a gente está vendo, aí é do ohmímetro. O ohmímetro é o aparelho que é utilizado para medir a resistência que a gente utilizou no ambiente virtual. Eu queria enfatizar que, como a gente já falou, que ele faz uma medida direta. Se a gente olhar um pouquinho aqui embaixo, você vê que tem uma fórmula. I igual a V sobre R vezes a REC. Essa REC, no caso, é o valor que vai ser lido, no caso, quando a gente prototipou aqueles 2 circuitos no ambiente virtual. E aqui, essa diferença de potencial é a da bateria, que é conhecida. A resistência, quando a gente apertou no ohmímetro lá, vocês perceberam que tem uma espécie de escala, que a gente colocava em quilo-ohms, ou quilo-ohms, ou ohms, ou... Lá no Tinkercad. Lá no Tinkercad. Então, quando a gente faz isso, a gente meio que começa a fixar, a gente fixa esse valor, essa faixa de valor, que é a escala, na verdade, e isso aqui se torna um valor fixo. Então, através dessas variáveis que são conhecidas, a gente consegue fazer a leitura da resistência equivalente. Esse é o princípio que funciona o ohmímetro. Pode passar, gente. Então, com todos esses conceitos, nós vamos dar início agora à realização da nossa prática, que foi realizada no Tinkercad.
né, um aplicativo, certo? E essa foi a questão nos dada. Nós temos uma associação mista de resistores, e essa tabela traz os valores exatos. Eram resistores de 4 faixas, sendo que, seguindo a tabela de cores anteriormente falada por Cadu, nós obtemos esses valores. Os valores medidos são os mesmos porque o aplicativo Tinkercad, ele tem essa tendência de arredondar números, então não tem como nós vermos um erro real do resistor, certo? Então nós colocamos aqui que o erro está no algoritmo. E todos têm uma tolerância de 5%, por conta que a faixa dele, a última faixazinha mais próxima da extremidade, era a dourada. Então, seguindo os conhecimentos que a gente tem em circuitos 1, né, nós temos o R4 e o R6 ficaram em série, após isso ficaram em paralelo com o R5, que por sua vez ficou em série com o R7, e essa resistência equivalente ficou em paralela com o R2 e R3, e após isso com o R1. O valor medido, o valor de referência que nós obtemos, calculando, foi de 7.529,92 ohms, certo? E a resistência medida pelo Tinkercad, que eu vou mostrar aqui para vocês, foi de 7,53 quiloohms. Então, essa diferença, com certeza, teve o erro da calculadora, quando nós estávamos calculando o valor de referência, e com esse valor aqui, com certeza seria menor no Tinkercad, porém ele arredondou. Então, nós temos aqui um erro de percentual de aproximadamente 0, né? Bom, pessoal, eu vou falar sobre a segunda etapa da prática. Essa imagem aqui representa o circuito que foi pedido para ser prototipado. Lembrando que a simbologia dessa resistência R1 aqui é a resistência a simbologia do potenciômetro. Então, foi pedido o quê? Que a gente fixasse 3 valores desse potenciômetro, fizesse o cálculo da resistência equivalente desses 3 valores, e depois, de posse do ambiente de simulação, a gente prototipasse e fizesse a medição dos 3 valores que a gente escolheu, já ser medido lá com o ohmímetro. Então, o resistor R1 e R2 tinha a cor amarela, ou o R1 tem amarelo, violeta, amarelo, e o marrom, ou o R2, desculpa, marrom, preto e amarelo. Isso deu que volta lá, João, por favor. A leitura do R1 estava em 470 quiloohms e do R2 seria 100 quiloohms, com a tolerância de 5%. Pode passar. Então, aqui, a gente escolheu 3 valores para poder fixar lá no potenciômetro. Foi de 1 quiloohm, de 0,5 quiloohm e de 0 quiloohm. Quando a gente pode... só para explicar aqui. Posso colocar aqui já? Pode colocar. Então, o que foi que a gente fez? A gente fixou esses valores de posse de conhecimento de resistência, de circuitos 1, a gente conseguiu calcular a resistência equivalente do sistema, e depois pegou a resistência ali do ohmímetro no ambiente virtual e fez o erro percentual, que está no slide. O João agora vai demonstrar a leitura do instrumento agora no teclado. Então, pessoal, para nós vermos o funcionamento do ohmímetro aqui, primeiramente ele está em 0, aqui seria o de 0 ohm, nos deu uma resistência equivalente de 100 kΩ. Desculpa interferir. Sim. Desculpa, João, não precisa fazer, nós estamos com... Vocês já estouraram o tempo, são 5 horas e 20 minutos. Tempo Eu estourado. acredito que todos tenham feito. Por favor, só tenha os resultados das discussões. Desculpa interromper. Tá, então podemos dar nossa conclusão. Só volta lá para concluir os valores. Rapidinho. Só no slide, João. Só para mostrar aqui no slide? No slide, na conclusão, a gente toca nesse ponto rapidinho. Então, aqui a gente pode ver os erros percentuais que foram obtidos na resistência quando o potenciômetro estava com 1 kΩ e 0,5. Quando a gente fixou em 0,
ele, como estava em paralelo com outro resistor, isso funcionou como um curto, então por isso que zerou ali. E deu basicamente, foi por isso que zerou o erro percentual. O potenciômetro não estava no sistema, por causa do curto. Pode passar, João. Quer que eu fale ou... Pode falar. O que acontece? A gente, como o objetivo da prática foi familiarizar com os circuitos resistivos, conseguir fazer medidas e com o aparelho e a protoboard, a gente conseguiu fazer isso. Só que a gente observou na segunda prática a questão da variação do potenciômetro que não foi percebido. E quando a gente olhou, o que acontece? Por causa da escala, quando a gente faz essa variação de 0 até 1, ele fica na primeira casa decimal. E o aparelho não monta isso. Então, quer dizer o quê? Que a gente estava tentando fazer uma medida num algoritmo que ele nem conseguia medir. Por isso que quando a gente chega ali de 0 para 5, né, João? Perto de 5. Na verdade, ele mede, só que a configuração do algoritmo não mostra todos os algoritmos necessários para a gente ver o valor, mas está subentendido ali. Porque o valor que o multímetro mostra é só até 3 casas ali, não é nem decimais, é no máximo 2 decimais. Então não dá para perceber, por exemplo, os 500 ohms de 100 mil e 500 quilômetros. Se fosse, no caso, a parte superior a 10, na casa dos 10 km ou superior, a gente ia ver essa variação que a gente consegue fazer no potenciômetro dentro da faixa, melhor. A gente quando chegava em 5, de 5 para cima, ele já arredondava para 1 km, mas a gente não vê, tipo, de 5 até 0, de 0,5 até 0,9. A gente não vê essa variação. E eu acho que acredito por causa do algoritmo. Exatamente. Obrigado por tudo, pela paciência. Desculpa a demora, né? Obrigado pela paciência. E pela atenção. Peço que vocês abram a câmera como solicitado no roteiro de atividade. João, pode deixar os slides apresentando, se não for incomodar muito. É inevitável não falar do tempo, tá? A gente tem... Na próxima prática, eu vou dividir vocês em 3 dias, porque essa realmente eu achei que fosse uma prática simples e que os resultados fossem sucintos. Por isso que eu deixei no início da aula, né, no início das atividades, eu disse que eu deixaria 2 dias, já com medo disso, mas não saberia que já seria uma prática tão simples. Enfim, resultados e discussões da primeira parte, eu acho que está no slide 8 e 9. Falando um pouquinho da apresentação de vocês, não é um processo avaliativo, mas eu preciso falar, né, alguém precisa tecer esse caminho de vocês ao longo do curso. Muito bem feito, seguir um norma BNT, só senti mesmo falta do títulos das figuras, né, vocês colocaram títulos em tabelas, fontes em tabelas, fonte nas primeiras figuras, estava vindo perfeito, mas do resultado de discussões vocês esqueceram. Então, fica a dica aí para a próxima. Cuidado com o slide de fundo, por exemplo, esse aí está perfeito para exemplificar. Observe que seu texto tem uma imagem ao fundo, realmente não é algo que impeça, mas cuidado com o texto a qual vocês colocam em cima, para que a banca avaliadora não tenha um problema. Eu falo isso para apresentações de vocês futuramente, tá? Vai que vocês participem de algum concurso, alguma coisa que precisa ser avaliados. Então, é indicado que o slide ao fundo, ele seja, se for um processo avaliativo, João, acho que sua câmera fechou, a do Cadu também, o mais simples possível, tá? O mais claro. Agora, se você for fazer uma apresentação, que aí tenha que envolver, né, que não seja avaliativo, você é livre para criar da forma que você quiser, tá bom? Então, fica só a dica mesmo. Tá lindo o slide, mas eu só puxaria um pouquinho a imagem para a direita, perfeito? Deixa eu entender como vocês fizeram a prática. Os dois fizeram as 2 partes, ou vocês dividiram? A Cadu fez o João fez a primeira, a Cadu fez a segunda. Com essa ferramenta do Google Meet, a gente marcou reuniões e a gente foi tentando. Esse bichinho deu trabalho de fazer o... Assim, porque deu muito trabalho a questão da gente entender como é que funciona a protoboard, a ligação. Eu acho que o trabalho foi muito
a gente ganhou muito em aprender como é que faz as ligações no protoboard e também quando a gente se depara com potenciômetro. Então, essa questão da variação. Então, assim, a gente fazia no Google Meet, a gente discutia também através do WhatsApp, aí um pesquisava uma coisa, outro, aí a gente juntou na nuvem uma pasta com as referências que a gente utilizou de pesquisa. Abram a câmera de vocês. Tá aberta a minha. Eu tô vendo Cadu, mas eu não tô vendo, não me vendo, mas tá aberto aqui. No canto superior. Aparecendo aqui. Para mim não eu tô aparece, aparecendo não. Mas pros tá bom, outros? vamos para cá por causa do tempo. Aí a gente fez desse jeito. Não vejo nenhum dos dois, mas não é nada que impeça, não. Através do WhatsApp, Na aula. Meet e os materiais que a gente pesquisou e compartilhou, como se fosse um repositório da gente do experimento. Perfeito. Na aula de dúvidas, eu mostrei, foi até um pedido, na verdade eu estava exemplificando, fui tirar uma dúvida de Mariana, e eu mostrei, está gravado, vocês podem acessar na sala de aula virtual, que tem como vocês, ao mesmo tempo, interagir na mesma tela, tá? Vocês criam um link, e compartilham um com o outro, e vocês acessam no mesmo tempo. Então, o que cada um modifica é alterado em tempo real para o João. Tá? Então, fica a dica mais uma vez. Então, vocês fizeram tanto a parte 1 quanto a parte 2 juntos, é isso que eu estou entendendo. Sim. Gente, vou pedir outro detalhe na organização de apresentação de vocês. Tá lindo vocês dois apresentarem juntos, mas um falando sobre o outro. Às vezes confunde o entendimento. A prática dessa como simples, não. O objetivo dessa prática foi mais vocês terem acesso ao Tinkercad e para poder desbravar as próximas. Cadu, a sua dificuldade do protoboard, como colocado na aula anterior, e aqui eu vou puxar a orelha dos dois, senti falta de vocês na aula anterior, isso foi uma falta de sensibilidade minha, e aqui eu fiz, pedi desculpas na semana passada, e peço desculpas também, deveria ter liberado um vídeo sobre protoboard. Eu estou devendo, mas é muita coisa para fazer, né? Mas eu peço perdão, eu vou liberar. A gente entende, a gente sabe. Mas eu vou liberar, o esquecimento. Pensei na prática como um todo, mas esqueci do meio, né? Para terminar, a slide 11, por favor. Faltou um milímetro. Isso. Na verdade, 12. No resultado de discussões de vocês afirmaram que tinha aí um curto, né? Na verdade, a Cadu falou isso. Slide 12, João. Quando o R é igual a 0. Foi ele meu, pediu 11. Por favor, Cadu, respira. Respira. João, ele afirmou que seria um curto. Explica melhor para mim um pouco sobre esse curto e por que vocês afirmaram que é um curto, visto que a gente tem uma resistência. É por conta que, como a configuração do potenciômetro está ligada em paralelo com o resistor de 470 mil, então a corrente tende a passar pelo potenciômetro desligado. Desligado não, com 0 ohms. Em 0. Então, ali vira um fio e a corrente tende a passar por aquele local. E aí, agora sim, Cadu, você, lembrando que a avaliação individual, vocês dois trabalhando junto, tá lindo, mas, Cadu, você, então, afirmou na sua apresentação que teria uma questão de aproximação de algoritmo. Dado o que o João acabou de afirmar, né, e afirmado por você anteriormente, será que é erro de algoritmo ou realmente é um raciocínio dado essa diferença de grandeza do valor da resistência? A senhora está falando em relação à questão quando ela é 0? Você afirmou na sua apresentação que haveria um curto-circuito. Depois você falou que talvez o valor apresentado teria sido uma aproximação. E me corrija se eu tiver entendido errado, por favor, me explica o que você queria dizer. É que quando respira. Deixa eu terminar minha pergunta. Eu já entendi. Eu só queria ter certeza.
A pergunta é o seguinte, você afirmou que teria uma aproximação, na verdade, uma aproximação do algoritmo. Você teria... Então, ansioso, respira aí. Eu também sou, mas deixa eu só terminar a pergunta e você me corrige se eu estiver perguntando alguma coisa que você não falou. Eu também, Thiago. É o seguinte, você afirmou, e me perdoe se eu entendi errado, que teria um erro de algoritmo do sistema, ou seja, do Tinkercad. E aí a pergunta que eu fiz para o João foi, João, vocês afirmaram que tinha um curto-circuito, e João explicou perfeitamente. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, dada a explicação do João, da diferença de grandeza das resistências em paralelo, e o que ele enxerga como curto, e o que ele enxerga como resistência grande, isso é uma lógica de circuitos, ou é realmente um erro de algoritmo do Tinkercad? Não, vou pontuar. Na situação em que João falou, que é extremamente restrito a terceira condição, está correto o que ele disse. O que eu falei sobre a questão do arredondamento do algoritmo é que, quando você tem um instrumento que você tem uma faixa de variação, porque no caso, ele é de 1 quiloohm, então na minha cabeça tem que marcar lá 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. O que a gente percebeu? Quando a gente chegava de 0 até 5, não tinha, na verdade, de 5 até 1. Quando a gente chegava em 5, ele já pulava para 1. Essa faixa aqui de 0.8, 0.9, 0.7, a gente não via ser lido. Então, o que foi que a gente interpretou? Que seria um arredondamento do algoritmo, do próprio Tinkercad. Que eu creio que ele deve estar lendo ali, o aparelho. Mas ele mostra arredondado, para cima. E a gente percebeu essa mesma coisa quando a gente está trabalhando decimais no sistema de cores. Foi até uma dúvida minha de João, quando a gente estava colocando as cores no resistor, porque a cor estava diferente. A gente ficou quase que a gente brigou. Eu achando que estava errado, ele não está certo, e depois eu conversei, eu vi que era isso, que ele arredondava. A gente só não percebeu isso no omímetro. Na verdade, eu acredito que tem a ver com precisão ou exatidão, vou deixar aí para a pergunta para as outras duplas, tem a ver com precisão e exatidão do instrumento. Lembrando que, em forma simulada, a gente tem sempre o caso ideal, né? Então, fico nessa ideia. Ideal, e quando a gente faz medida, geralmente tem um algoritmo, ou tem um número de incerteza da medição, que a gente depende de experimentar um. E eu acho que o algoritmo de certeza, de incerteza desse aparelho deve estar nessa tabela. Eu estou chutando, não? Tá, gente, a gente já estourou o tempo demais. Tanto é que o algoritmo já estourou o tempo demais. Só aceita números inteiros. Sim. Isso aí é o multímetro desse simulador, ele tem uma característica de não fazer medidas com casas decimais, muitas casas decimais, né? Bom, eu queria agradecer a vocês, realmente ficou um pouco confuso, tá, a apresentação de vocês, não por questões técnicas, mas por essa questão de um fala, outro fala, até mesmo na pergunta. Vocês não tiveram na aula anterior, mas as perguntas são direcionadas, tá? Então, peço só que vocês respirem um pouquinho nas próximas, as avaliações são individuais. No mais, fica aqui a minha gratidão pela confecção da prática, tá bom? Vamos para a próxima dupla. Obrigada, João. Pode parar de representar sua tela. Deixa eu abrir aqui o vídeo do Leonardo e do Adrian. Pois não. Como o vídeo foi de última hora e a gente teve que cortar tudo que eu falei na privada, a gente vai apresentar aqui mesmo no compartilhamento dela, pode ser? Como vocês preferirem. O vídeo de vocês também já está aberto aqui, mas pode apresentar aí. Deixa eu compartilhar com a tela. Estão vendo? Agora sim, por favor. Boa tarde, pessoal. Vamos apresentar sobre a medida de resistências elétricas. Por mim e por Adrian. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Sim. Certo. Desculpa, porque eu peguei o controle do fone de novo, perdão.
Bom, vamos fazer antes de nós entrarmos na parte prática da resolução, né, de medidas elétricas e magnéticas da matéria. Vamos introduzir primeiro o que são resistores, certo? Resistores são componentes que fazem a oposição à corrente elétrica. Resistores são fundamentais para evitar um aumento de tensão e esse aumento, uma sobrecarga nos demais componentes que compõem um circuito, certo? Então pode ser qualquer tipo de outro componente. O resistor ele está lá para controlar o nível de tensão, o nível de corrente que vai passar entre o circuito. Pode passar, Léo. Bom, o potenciômetro. O potenciômetro ele apresenta a mesma função do resistor. O que diferencia um potenciômetro para um resistor e o resistor que a gente está usando, tendo em vista que o resistor tem várias, várias funcionalidades, tem os termoresistores ou fotoresistores. O que nós estamos usando é o resistor ohmico, que ele tem uma resistência fixa que está tabelada. Tem a tabela de cores que em breve nós iremos mostrar para vocês, beleza? O potenciômetro ele tem uma variação na resistência. Então, ou seja, esse pininho que vocês estão vendo na figura, ele vai apresentar, por exemplo, uma variação na resistência. Por exemplo, se eu pegar um resistor comprar um potenciômetro, de 10k ohm, isso significa que sua variação, e dependendo do giro do pino, pode ir de 0 a 10k ohm. Léo, pode ir. Tem aqui, vamos falar sobre a ligação também. Pegando o mesmo exemplo de Adrian, de um resistor de 10k, vamos estar ligado aqui o primeiro e o segundo. Nessa ligação, no caso, quando a gente gira o eixo para a esquerda, ele vai diminuir a sua resistência. Aqui, ligado ao contrário, nessa ligação, quando a gente girar para a esquerda, que vai aumentar. E aqui, quando está ligado às extremidades, ele fica fixo. É só O objetivo geral uso do multímetro, empregado em medidas de resistência elétrica, e a utilização do simulador. Foi utilizado o multímetro, o resistor, o potenciômetro, a placa de ensaio e o Tinkercad. Bom, na primeira etapa, foi feita a interpretação da faixa de cores, a partir da tabela de código de cores. Em seguida, calcular a resistência teórica equivalente e no simulador comparar os valores obtidos. Na segunda etapa, bem dizer a mesma coisa, só que para 3 valores diferentes do potenciômetro. Aqui está a tabela do código de cores. E aqui é a primeira etapa do roteiro. Esse circuito aqui foi o proposto para a gente, aqui seguido com as cores que foi solicitado para a gente. Por exemplo, aqui amarelo, violeta, verde e dourado. O amarelo 4, o violeta 7 e o verde é o multiplicador, que é 5. Vamos fazer 5. E dourado aqui é uma tolerância de mais ou menos 5%. Aqui a gente já colocou arredondado o multiplicador, deu 4.700 e seguimos por diante. De início, calculando a resistência teórica, podemos ver que 4 e 6 está em série e a equivalência deles em paralelo com 5. Então, podemos ver aqui o ponto A, chamaremos esse de D e esse aqui de C. Após encontrar a resistência equivalente entre 4, 5 e 6 e redesenhar o circuito, veremos que essa equivalência está em série com 7 e redesenhando novamente, observaremos que está em paralelo com 3, em seguida com 2 e por fim, redesenhando mais uma vez, veremos que estará em série com R1. Daí a nossa resistência equivalente que encontramos foi de 4.700,75 kΩ. Bom, a gente usou o Tinkercad para simularmos a ideia da resistência equivalente nos pontos A e B. Achamos, no total, como no simulador, uma resistência igual a de 4,71 MΩ. Pode passar. Bom, calculando o erro relativo agora, que faz parte da prática. O erro relativo a gente pode achar como uma igualdade entre valor medido menos o valor teórico dividido pelo valor teórico. O valor medido que a gente achou no Tinkercad, certo?
Então, teremos aqui 4.710K menos 4.700,75K dividido por 4.700,75K. O erro relativo será de 0,019. O erro percentual é simplesmente pegar esse valor de erro relativo e multiplicarmos por 100. Tendo em vista isso, nosso erro percentual será de 0,19 para esse primeiro exercício. Após achar a resistência equivalente teórica e a do simulado, e tendo um erro de mais 0,19%, a gente chegou à conclusão que os valores aferidos foram semelhantes. Na etapa 2, novamente, descobrimos os valores dos resistores a partir da tabela de código. E, em seguida, fizemos o cálculo da resistência para 3 valores diferentes do potenciômetro. Quando a gente fez a chamada no Meet para montar o circuito, tanto do 1 e do 2, quando a gente chegou na etapa 2, a gente preferiu fazer de 1, 0, 5 e 0. Daí, fazendo a parte teórica, observamos que o potenciômetro está em paralelo com o resistor 2, que foi de 50 kΩ. E achando a equivalência dele e redesenhando, vemos que ele está em série com o R, que é nosso resistor de 100 kΩ. Bom, agora vamos falar para os três valores e os resultados que deram nas resistências equivalentes. A primeira resistência equivalente para 1 kΩ deu 100,98, aproximadamente 101. O potenciômetro ajustado a 0,5 kΩ deu 100,495 kΩ, aproximadamente 100,5. E por potenciômetro ajustado em 0 deu 100. Tendo em vista que o potenciômetro vai estar ajustado em 0, que ele vai estar em paralelo com o R2, o R2 não será utilizado praticamente. A corrente vai preferir usar o potenciômetro. Então, logo, como ele está em 0, ficaremos com apenas uma resistência e sobrará a de 100 kΩ, como foi explicado por Cadu e por João na apresentação anterior. Pronto, nessa primeira figura do potenciômetro de 1 kΩ, deu 101 kΩ o resultado simulado que a gente tinha achado. Bom, já na segunda, ajustada a 0,5, eu e Adrien, ficamos em dúvida se realmente estaria no meio aqui em 0,5, porque a primeira vez que a gente se reuniu, a gente encontrou 101, só que depois que a gente se reuniu novamente, vimos que estava dando 100. Daí, para não ficar em dúvida, fizemos outra simulação, porém com um potenciômetro em 500 ohm, e ajustado ao seu valor máximo, e tiramos essa dúvida que estávamos, que ele ajustado a 500 ohm, o multímetro aferiu 100 kΩ. E como o Adrien já tinha falado, quando foi encontrar o teórico, podemos ver aqui que ajustado a 0, esse fio vai funcionar como um fio condutor e R2 vai ficar impuro. Bom, erro relativo. Achamos 2 erros relativos, que foi de 1 para 1 kΩ e para 0,1 kΩ. Como nós dissemos anteriormente, que teremos um curto-circuito na outra parte do potenciômetro para 0, não teremos nem erro relativo nem erro percentual, porque os valores são iguais. Praticamente isso. Então, 100 kΩ para cada, então não teremos erro percentual nem relativo, tá? Então, o erro relativo para 1 kΩ deu 0,19% percentual, ou seja, 0,019 de erro relativo. O erro relativo para 0,5 deu menos 0,49% e 0,049 de erro relativo. Isso aí. Bom, em 0,5 kΩ, que foi presente novamente, o erro foi de menos 0,49. No caso, a gente chegou à conclusão que isso comprova que o simulador há limitações, já que quando ele está ajustado em 0,5 kΩ, o multímetro aferiu uma resistência equivalente de 100 kΩ.
Logo, o simulador não faz a leitura de números decimais com uma de grandeza elevada. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Se possível, por favor, abram as câmeras. Eu vou fazer a pergunta clássica. Vocês fizeram os dois juntos, as duas partes, ou vocês dividiram, um fez uma parte e outro fez outra parte? Não, a gente marcou fazer a chamada no Meet e decidimos, fizemos juntos. Logo após esse primeiro encontro, cada um tentou fazer em horário separado, cada um fazia diferente, só que quando a gente se reuniu novamente, debatemos as ideias. Fizemos 3 encontros para montar a apresentação. E um do vídeo, que não deu certo. Foi, que a gente passou quase 1 hora gravando, mas... Sentiram um pouquinho a dificuldade de gravar, te entendo bem. Só um detalhe da apresentação, dos slides da formalidade. Muito bem apresentado, slide muito bem construído. Só a questão da referência da fonte não está sob a norma BNT. Para a aula, para essa apresentação de agora, não tem problema. E se vocês puderem corrigir nas próximas, eu vou agradecer bastante, porque aqui é uma apresentação acadêmica. Com a apresentação acadêmica, a gente segue as normas ABNT de apresentação. E vou pedir para vocês irem ao slide onde tem os resultados de discussões da primeira parte. Começa aqui. Aí, no slide 10. No 10, Léo, por favor. 10. Pronto, 10. Isso. Pronto. Adria, entre os valores medidos e os valores calculados e o percentual de erro que vocês também apresentaram, acho que no slide posterior aí, você classifica esse multímetro em especial como preciso, exato e por quê? Professora, dependendo foi o que a gente achou, foi que eu achei, na verdade. Ele é exato e não tão exato assim. Como a gente tem os resistores têm uma tolerância mais ou menos de 5%, então os valores estão dentro da normalidade. Não apresentou uma grande diferença. Se você for ver, é 0,25 a diferença do que a gente calculou na teoria para o que estava no Tinkercad. Então, tipo, ele é exato, exato, não tão preciso, mas exato. Quase. Eu espero que tenha entendido. Você sabe a diferença entre precisão e exatidão? É que eu tô nervoso, eu esqueci agora. Respira. Eu percebi desde a apresentação que Não, eu entendo que ele esteja nervoso. Além de conhecer um pouquinho, né, a gente até na gravação ele estava nervoso. Sua resposta, tecnicamente, ela precisa ser precisa e exata. Não existe um instrumento exato e não exato, um instrumento preciso ou não preciso. A gente classifica entre preciso ou não preciso, exato e não exato. Então, assim, o que você começou respondendo, sim, tem fundamento, tem a questão da construção do resistor, mas aí eu ratifico pela questão de ser simulado. Deixa eu fazer outra pergunta. Vocês mediram o valor de cada resistor no protoboard antes de montar, assim, a associação, não? Professora, foi assim, quando a gente estava montando junto, a gente, se eu não me engano, só fez os 2 primeiros, não foi, Léo? 2 resistores, a gente viu... Que nem no de Vitinho que ele fez, saiu medindo 1 por 1. Quando a gente estava fazendo junto, a gente só fez dos primeiros. Depois a gente só colocou... Só passou para frente. O resultado. Só que, tipo, a gente não chegou a conferir no multímetro do simulador. Mas eu conferi os valores de cada um. Aí, nesses 2 primeiros que vocês conferiram, os valores deram preciso exatos, Adrian? Sim. Perfeito. E aí, na hora que você montou a associação, você calculou um erro, que foi apresentado aí por vocês, tá? E aí, a inferência que você tem da confiabilidade, dada classificação entre exato e preciso, o que você me diz? Se você fosse me emprestar o seu
multímetro, você ia dizer, esse multímetro é preciso ou não, exato ou não, e justifica a sua resposta. Aí, sei lá, você justificar a resposta, Mari. É uma avaliação. Jeová, cara. Somos engenheiros, somos exatos, fazemos parte de uma ciência exata. Tá? Obrigado, Thiago, por emprestar o seu. Mas o seguinte, se você fosse classificar, eu preciso de uma classificação e aí eu gostaria de uma justificativa. Se você não souber, não tem problema, é só falar, Marlene, desculpa, me passei, não dá, e tá, Marlene, eu diria que ele não é tão exato, mas ele é preciso. Justifica. Não é exato porque, de acordo com o que a gente foi fazendo, calculando exatamente, ele deu uma certa discrepância do valor que estava no Tinkercad, desculpa, e do Daori que a gente tinha feito, certo? Então, tipo, ele não estava apresentando o 4,71 mega direto, ele estava dando sempre essa variação. Então, tipo, sempre sobrava 0,25, 0,30, por aí. Então, ele não tem um valor exatamente, totalmente exato, mas ele é preciso, ele chegou perto. Então, apesar das casas decimais faltando, ele chegou próximo do que estava no valor teórico, ou ultrapassou um pouco mais, porque eu tenho um nível de tolerância ainda, né, de mais para menos 5%. Apesar de você estar nervoso, só a sua classificação de precisão não está correta. Aí eu peço que você reveja o vídeo e tire dúvidas. Tá. Léo, último slide de restantes discussões da parte 2. Perdão, Léo, no slide 19. 19. A gente viu aí que o erro alterou de acordo com que você trocou o valor do potenciômetro. Isso. Se o instrumento é o mesmo, o que você acredita que tenha diferenciado esse erro? Sobre a sua análise, esse erro, por exemplo, houve um erro relativo, você percebe que houve um erro relativo para a medição maior, para a medição intermediária, e vocês afirmaram que na medição cujo potenciômetro não tinha resistência, não houve erro. Na verdade, houve um erro de 0%. É a mesma coisa de não haver. Vou aceitar. E aí, então, houve uma variação de erro. Mesmo considerando o simulado e você caracterizando o instrumento como o mesmo, o que você infere sobre essa diferença de erro? No meu caso, eu acho que o multímetro ele é preciso. Mas como vimos durante a Pode se libertar do conceito de precisão e exatidão, tá? Pode se libertar. Pode se libertar. Como foi visto aqui... Só me diga assim, o que você acredita que houve essa mudança, né, de erro? Não, assim, na primeira parte eu já tinha até falado com o Adrian, só que eu não sei o que é que ele tem na cabeça dele, que ele esquece. Que eu falei, se ela perguntar, a minha opinião é que o multímetro vai ser preciso. É tanto que a gente fez essa parte aqui novamente, justamente para tirar essa dúvida. Porque foi que nem Cadu falou. De 0,5 até 1, ele só dava 101. Daí, poxa, a gente não tá colocando no meio, certinho. Aí fizemos uma prova real e tivemos essa conclusão, que o simulador, ele não como é que se diz? O simulador, ele é preciso, porque... Léo, desculpa te interromper. Você está respondendo a resposta do Adrian. Vamos lá no slide 19, eu vou refazer a pergunta que eu estou querendo. Certo. Você percebe no 19, desculpa, se liberte desse conceito, essa foi a pergunta do Adrian. Certo. Sua pergunta é, a gente tem 3 erros relativos, apesar de você não ter apresentado o erro nulo, tá ali. Então, você percebe que para a medição de um potenciômetro com K, eu tenho um valor de erro. Um potenciômetro com meio K, 500 ohms, ele tem outro erro. E quando o potenciômetro ele não apresenta resistência, ele tem outro erro. Segundo a sua inferência, e é mais uma parte de discussão, o que você confere essa mudança de erro, supondo que o instrumento seja o mesmo? Então, eu acho
que é por causa do simulador. Porque foi que nem eu estava falando. Vamos supor, 0,5 ele está dando 100. 0,51 ele já dava 101. Daí eu acho que deu negativo por causa disso. Você sabe o que significa o negativo no cálculo de erro? Sei, o erro está abaixo do... Tem o valor teórico que a gente calculou, quando o erro é negativo, ele está abaixo do teórico calculado. Quando a gente calcula desvio padrão, esse sinal negativo, ele não é nem... Quando a gente calcula o desvio padrão, esse sinal negativo, ele nem é levado tanto em consideração. O sinal negativo é apenas para dizer quem está maior, né? Se é o valor teórico, exatamente como você respondeu. Então, o que importa para a gente, na real, é o valor absoluto para classificar o percentual de erro, tá? Certo. Então, você percebe ali que o erro relativo de 1K foi 0,19%, o erro percentual, o valor absoluto do segundo foi 0,49%, e do último foi 0%. E aí a pergunta era mesmo, você acredita, então, que seja um erro de algoritmo, como vocês estão gostando de afirmar? Sim. Sim. Como deu... Só que no momento... Como deu... meio assim, como todas as apresentações até agora demonstraram, é meio que fosse um padrão. Chega nessa parte do erro percentual, dos erros relativos, ele sempre tem uma pequena diferença, entendeu? Né? Estava percebendo isso. Desde a semana passada para cá, tá dando algumas... Né? Tá dando o mesmo caminho, vamos assim dizer. Então, ou seja, o simulador tem alguma coisa com casas decimais por aí. Se não me engano, foi isso. Eu vou deixar isso aí, porque eu não vou afirmar agora não, que vai ser pergunta para as próximas duplas, talvez, mas eu volto à discussão disso aí. Mas queria agradecer a vocês, tá, pela seriedade, pela interação, pela troca. Foi gostoso de ver que foi até uma sugestão, e ele vai saber quem é, de uma pessoa querida, que ele falou assim para mim: Marlene, nesse mundo tão isolado, queria alguma atividade para a gente interagir, porque eu sinto falta da interação. E quando eu pensei em colocar duplas, não foi para facilitar nem dificultar, mas foi tentar romper o psicológico de vivermos tão isolados. Essa foi a ideia. E eu percebi que algumas duplas trabalharam isoladas, mas vocês trabalharam em interação. E eu queria agradecer por isso, pela essa sensibilidade. Queria agradecer também pela seriedade. Mas para as próximas apresentações, eu peço que vocês se atentem às discussões dos resultados. O que os números trazem para vocês, né? Depois que vocês formarem, os cálculos serão feitos por programas, seremos apenas a mente pensante, ou seremos a mente, tirando apenas, de interpretação de resultados de programa. Então, é fundamental que vocês saibam interpretar esses números que trazem para a gente. O que o erro percentual me fala, o que é que o simulador geral, no geral, caso, enfim, interpretar os números, é o que eu deixo de dicas de melhoria para vocês, mas bater mais entre vocês dois em discussão mesmo, tá? No mais, minha gratidão e puxo a orelha mesmo no início, tô sentindo falta de vocês, o Adrian até, enfim, de vocês aparecerem a aula de dúvida, vocês estão pecando por coisas que eu estou falando nas aulas, isso dói meu coração, como o envio do vídeo. Peço desculpa se eu peguei pesado, mas é porque... Porque o vídeo de 16 minutos, para mim, tava bom. Só que aí quando os caras falam, não, tem que ser 12, eu fui editar de novo em meia hora. A gente ficou desesperado quando o Léo mandou mensagem aqui. Tem que ser 12. Porque, por exemplo, agora, ó, deu 18 horas, eu vou precisar conversar com as duplas que vem o seguinte... porque é um direito deles não apresentarem hoje, que o tempo acabou. Mas eu já ativo por base e vou melhorar isso nas próximas apresentações, tá? Gente, obrigada e desculpa realmente o puxão de orelha. E pode parar de apresentar, Léo. Obrigada mais uma vez. Tchau. Ao trio e a dupla seguinte, tá? E aí eu vou pedir que um dos representantes fale. O tempo de aula finalizou, tá? Vocês têm o direito de não apresentar hoje, visto que temos aula seguinte.
Próxima aula, agora das 6h30 até as 7h30, a minha é assíncrona e material eu já liberei. Se vocês quiserem apresentar hoje, a gente fica, mas se vocês quiserem apresentar na próxima quarta-feira, também é um direito de vocês. Então, na sequência, eu vou perguntar a dupla na verdade, que é um trio, né, que é formado pelo Tiago, pela Luciana e pelo terceiro integrante que chegou foi José, acredito eu, me perdoe se não for. Professora, A apresentação seria desculpa, só terminando, Tiago, desculpa interromper. A apresentação seria amanhã, poderia ser amanhã, apesar que amanhã não é aula assíncrona, então poderia ser amanhã ou quarta-feira da semana que vem, em horário de aula. O que vocês preferem? eu prefiro apresentar logo. Eu me manifestando, a gente prefere apresentar logo, até porque é uma atividade que a gente se encerra hoje e se sente com o dever cumprido, né? Eu também, Mas, por conta de horário de trabalho também. Porque esse horário já está bem apertadinho para mim, então, em outro horário sem ser esse agora, talvez eu não consiga. Perfeito, segura aí que eu vou ficar com vocês apresentam, eu vou liberar quem precisar liberar e a gente fica, tá? E a dupla final, que é a dupla 5, formada pelo Joseli Brito e Edmilson. Vocês também vão apresentar hoje, amanhã, visto que vai ser uma sessão, ou na próxima semana. Só um minutinho, Thiago, deixa eu só passar a voz para poder liberar os alunos e a gente fica. Edmilson, obrigado por abrir a câmera, o que você e sua dupla preferem? Eu queria ver com o Joseli qual é a posição dele também. Porque, questão de trabalho, eu e ele a gente trabalha e fica muito complicado. Eu acho melhor a gente apresentar na próxima semana. Mas eu queria ver também a posição. Joseli, você gostaria de falar? É porque eu também trabalho, professora. E eu vou dar aula agora. Aí... Não, então, exatamente pensando nisso, e eu peço desculpa até de estar interferindo na sua aula, é pensando nisso que eu dou o direito a vocês. Amanhã seria a aula assíncrona, então vocês também têm o direito de não apresentar, tá? Visto no arrumando do IFBA. Então, a gente vai para a semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, é a assíncrona, tá? Então, vocês também têm o direito de não apresentar na quarta. Agora, impreterivelmente, se for para a semana que vem, é um direito meu aí exigir que seja na quinta-feira, porque quinta-feira da semana que vem é aula síncrona. Tudo bem por mim. Joseli? Não, por mim também, professor, sem problema. Eu peço desculpas em adiar, Joseli, peço desculpas a interferir na sua aula, Edmilson, eu sei que você trabalha pesado também, peço desculpa por isso, por favor. Eu posso me ater um pouco mais, assim, eu assisti as apresentações, o pessoal fez uma introdução muito bonita, muito boa, eu aprendi muito mais, só que, assim, eu estava discutindo com ele, se a gente não pode ser um pouco mais objetivo, passar direto para as discussões. Pode sim, por favor. Então, eu estava pensando, assim, fazer as minhas discussões utilizando, porque, assim, Edmilson, ele fez com o multímetro mesmo, físico, e eu utilizei o simulador. Então, assim, a gente queria ter nossas discussões aos resultados, praticamente, porque eu acho que se a gente fizer toda uma introdução, vai ficar uma coisa um pouco maçante, porque vamos ficar se repetindo sempre, certo? Então, eu vou agradecer. É necessário, a gente vai usar, eu não sei nem se é necessário, só alguns dados a gente vai projetar, realmente que sejam válidos para a discussão, tá? Então, assim, a apresentação do slide, daquela forma como o pessoal fez, eu estou pensando em colocar simplesmente os resultados e discussões para a gente analisar. Pode ser feito dessa forma? Eu vou agradecer. E aí eu vou usar, Léo, me perdoe, não sei se Léo e a Adri ainda estão aí, Léo hoje me perguntou, mas eu vou ter que cortar, o que é que eu corto? E também foi uma dúvida da Mariana semana passada. Eu pedi para cortar a parte comum, que é exatamente essa. Eu, na verdade, vou te agradecer se você se ater aos resultados e discussões, que assim a gente consegue otimizar as apresentações. Então, te respondendo sim, e por favor, faça isso. Eu vou agradecer muito. Então, só ratificando, vocês dois ficam para apresentação na quinta-feira, sem ser amanhã, na semana que vem. Quinta-feira, às 8 horas, a gente abre com vocês, e a aula vai ser síncrona para toda a turma. Perfeito? Ok, Marlene. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Eu
que peço desculpas, né, que calculei o tempo errado. Então, a partir de agora, eu libero todas as pessoas, menos o trio, né, que vai ficar para apresentar para mim. Quem puder ficar é muito bem-vindo, é muito bem-quisto na aula. Mas eu entendo que vocês têm outras aulas e outras atividades, então não se preocupem, a partir de agora, se ausentar. Eu vou ter que ausentar porque eu tenho que preparar o meu material para a aula agora. Boa aula, Joseli. Edson, boa noite. Até a próxima. Até mais. Eu que agradeço. Manuel, boa aula também. Thiago, agora é com você e sua equipe. Pronto. O Edson vai compartilhar a tela dele e vai iniciar a apresentação. Você vai pedir para eu apresentar, desculpa, hoje na nossa conversa eu estava desconcentrada em outra coisa e acabei não entendendo. Você vai precisar que eu mostre os vídeos que você me enviou ou não? Isso, eu vou precisar, vai chegar alguns momentos que no slide vai aparecer vídeo 1, vídeo 2. Inclusive o vídeo 1 e o 2 podem ser apresentados em sequência. Tá certo. Certo? É mais um pouco para o final da apresentação. A gente tentou apresentar pelo Meet, só que o som não ficou legal, para ele não ter caixa de som. A gente se reuniu ontem, tentou ver a questão do áudio do vídeo e não ficou bom, porque a questão... Edson? Opa, posso iniciar? Por favor. Ok, boa noite a todos. Nós vamos apresentar a nossa prática. Basicamente, eu vou iniciar explicando o que são resistores, né? Que são dispositivos eletrônicos em que sua função ela é transformar energia elétrica em energia térmica, certo? Também chamando de resistências, os resistores eles são componentes que se opõem à passagem de corrente elétrica, ou seja, eles resistem à passagem da corrente, limitando a sua intensidade. Falando um pouco sobre a associação dos resistores em série, nós temos que nessa associação em série, o resultado total será igual à soma de todas as resistências presentes no circuito, de modo que a corrente elétrica ela é a mesma para todos os resistores do circuito, certo? Então, a gente utiliza essa seguinte expressão aqui. Nos resistores em paralelo, a associação em paralelo, a corrente elétrica ela passa por todo o circuito, ela é igual à soma das correntes elétricas que passa por cada um dos resistores da associação. Então, dessa forma, a resistência equivalente dos resistores associados em paralelo, ela será menor do que o resistor de menor resistência da associação, e pode ser calculado por essa fórmula. A associação de resistores mista, nesse tipo de associação, os resistores eles se encontram em série e em paralelo. Dessa forma, para calcular a resistência do circuito, né, primeiramente a gente deve calcular o valor total dos resistores associados em paralelo, e em seguida a gente soma com os resistores em série. Aqui a gente tem a tabela de cores, né? Temos aqui um resistor padrão de 4 faixas e o de 5, né? Em que esses dois primeiros aqui representam os algarismos, essa terceira faixa aqui representa o multiplicador e a última a tolerância. No de precisão, eles possuem 5 faixas, né? São 3 algarismos, um multiplicador e a tolerância. E ainda assim existe o resistor com 6 faixas, né? Que se referem a tantas partes por milhão a cada centígrado. Então, no caso, é a relação de resistência com a temperatura, que a gente pode chamar de ppm, que é partes por milhões a Celsius ou a Kelvin, né? Depende da região. Em seguida, temos os objetivos, que o objetivo da prática é encontrar a resistência equivalente dos circuitos, utilizando o Tinkercad para a simulação, e por maneira manual, a gente fez o uso do multímetro para a medição dos resistores, e a gente leva em consideração a sua tolerância e erros percentuais. Lu? Precisa abrir a câmera agora, professora? Eu acho que ela só na hora da apresentação. Eu vou fechar a minha porque a internet está fazendo. Então, nós usamos, né, como material... Perdão, só na hora dos resultados e discussões da arguição, perdão. Materiais, a gente utilizou a plataforma Tinkercad, um multímetro, 9 resistores de diferentes resistências, um potenciômetro e uma protoboard. Vamos passar. No primeiro procedimento, né, como procedimento, né, a gente tem a primeira parte, que é encontrar a resistência e tolerância dos resistores através das cores.
Isso eu estou falando da primeira parte, né, da parte da associação sem o potenciômetro. Medir a resistência dos resistores através do multímetro, calcular a REC, aferir a REC através do multímetro e, por último, comparar os resultados dos cálculos e da aferição. Então, inicialmente, de acordo com a tabela de cores, a gente encontrou que essas resistências, né, com as tolerâncias, todas por ter final dourado, todas têm a tolerância de 5%. Pode passar. E aí, eu aferi os resistores, a gente fez uma troca de resistores, né? Claro, seguindo todos os protocolos de segurança, mas a gente fez as trocas dos resistores entre nós para que todo mundo tivesse a oportunidade de aferir esses resistores presencialmente, com seus respectivos multímetros. Meu multímetro foi o Fluke 179, que para resistência até 60 kΩ, eles têm a precisão de 0,9% mais 1. Então, no primeiro resistor, que a gente não encontrou de 5,3 como pedido, a gente só encontrou aqui no mercado de 5,6 kΩ, mas com a mesma faixa de 5%, a gente teve um resultado de 5,49. 2,2, encontramos 2,16. 6,8, 6,75, 4,7, 4,63, e de 1 kΩ a gente encontrou 1,004. Então, está tudo dentro da faixa. A terceira parte foi calcular a REC, né, como a gente já está acostumado. O R4 com o R6 em série, que o resultado vai dar em paralelo com o R5, que o resultado vai ser em série com o R7, que o resultado da associação vai estar em paralelo com o R3, que também vai estar em paralelo o resultado com o R2, e aí só a REC final é que vai ficar o R1, junto com o resultado já os anteriores, que é em série. E aí temos um resultado de 7,55 kΩ, mais ou menos 5% por conta das tolerâncias dos resistores envolvidos. E aí, a quarta parte foi aferir a REC através do multímetro na plataforma Tinkercad. Então, todos os resistores de R4, R5, R3, R2 e R1 tinham um ponto em comum. Então, a gente encontrou esse ponto, né, verticalmente. Depende do ponto de vista. Eu acho, ponto 20 ali. O R6, R5 e R7 também tinham um ponto em comum, que nós colocamos. E as pontas de prova foram colocadas exatamente na perninha do R1, do R2, que estava em conexão, e encontramos aí 7,55 kΩ através da plataforma. Pode passar. E agora a gente tem a última etapa, que é comparar os resultados dos cálculos e da aferição. Então, a gente encontra um erro percentual dos resistores, a diferença dos valores das cores do teórico com o valor da aferição do multímetro. Todos estão dentro da faixa de tolerância que, teoricamente, deveriam estar. O R3 apresentou 1,8%, o R4 e R6, que tinham o mesmo valor, apresentaram, na prática, 1,59%, o R1, 0,73%, o R7, só o R7, que o resistor que a gente encontrou não tinha a tolerância de 5%. A gente só encontrou o resistor do valor pedido com a tolerância diferente. Então, por isso que a tolerância está de 10%. Porque o resistor mesmo tem a tolerância de 10%. Então, o R5, 0,4%. Então, todos estão dentro da tolerância exigida teoricamente. E o erro percentual da REC não tivemos, porque o valor medido pela aferição foi também o valor encontrado através dos cálculos. A aferição no Tinkercad, né? Já a gente vai fazer a aferição na prática. E aí a gente vai passar agora para os procedimentos da segunda parte, que é o circuito envolvendo o potenciômetro. Ok, utilizamos os mesmos procedimentos que foi utilizado no primeiro circuito, né? Que a gente encontrou a resistência e a tolerância através dos resistores com a tabela de cores. Medimos a resistência dos resistores através do multímetro, né?
calculamos e aferimos a resistência equivalente através do multímetro e, por fim, a gente comparou os resultados dos cálculos e da aferição. Primeiramente, a gente fez a montagem, né? Identificamos um potenciômetro de 1 kΩ. O segundo resistor, com as cores amarelo, violeta e amarelo, com a tolerância dourada, encontramos que ele tem 470 kΩ. E, por fim, o resistor 3, que é marrom, preto, amarelo e dourado, tem 100 kΩ com a tolerância de mais ou menos 5%. Essas são as fotos dos resistores sendo medidos pelo MiniPy 1005, né? É o mesmo resistor que o Tiago utilizou para fazer o experimento. Então, encontramos o erro percentual de 0,4% num resistor de 470 kΩ. Ele exibiu 468 kΩ. E no outro resistor de 100 kΩ, tivemos um erro percentual de 1,7%. Nesse caso, nós encontramos no multímetro 98,3%. Aqui a gente está observando o circuito com potenciômetro, né? À direita vocês podem ver a figura do Tinkercad. Nós primeiramente pegamos os resistores em paralelo e fizemos o cálculo e encontramos 0,99 kΩ. Em seguida, nós somamos com um resistor 3 que está em série, né? E nós conseguimos o resultado de 470,99. No Tinkercad, ele tem essa vibe de estar arredondando os valores, né? Então, acho que ele não trabalha com números decimais. Acho que todo mundo comentou sobre isso, certo? Antes que a gente entre no vídeo, eu queria exibir aqui no Tinkercad aqui o experimento quando um resistor 1, o potenciômetro, ele está em 0 ohms, certo? Como não tem resistência, o potenciômetro ele se comporta como um condutor, né? Um fio. Então, por ele estar em paralelo com o R2, vai ficar... interromper. Perdão? Desculpa interromper, eu não deixei a outra dupla. Eu que peço perdão. Ok. Da indelicadeza a gente interromper. Mas eu também não deixei a primeira dupla apresentar, dada ao tempo. Desde que eu estou contando, vocês também já têm 10 minutos. Não se preocupa. Pode... Ok, professora. pular. Eu agradeço bastante. Mas como ainda temos vídeos a apresentar, desculpa a indelicadeza. Tudo bem, professor. Tá tranquilo. Então, acho que a partir de agora, o Tiago vai comentar sobre uma errata e em seguida a senhora vai exibir os vídeos, certo, Tiago? Certo. Pessoal, boa noite, sou o Tiago, vou dar continuidade da apresentação. Pode passar o slide. O primeiro vídeo é referente à montagem, certo? A montagem a gente já pode colocar no vídeo, já pode tirar na apresentação. Okay. Nesse primeiro vídeo é em relação à montagem do circuito físico. Onde nesse circuito físico, a errata que eu tenho a fazer do vídeo é que tem um resistor trocado nele, certo? Por isso que os valores não vão bater exatos, mas o que foi calculado foi em cima do circuito montado, certo? Marlene, pode compartilhar a tela com o vídeo, por favor. Eu acho que deve estar chegando aí, Thiago. Só me confirma quando chegar. Pronto, certo. Pronto, então aí é o vídeo em relação à montagem do circuito. Pode soltar o vídeo? Pode. Boa noite, sou Tiago Messias, venho através desse vídeo explicar a montagem do primeiro circuito físico proposto, usando o auxílio de 2 diagramas para exemplificar melhor. A primeira dificuldade encontrada foi o resistor R3, que é um resistor de 5,3 kΩ, que a gente não conseguiu encontrar esse resistor no mercado. Então, ele foi substituído por um resistor de 5,6. O que alterou, teve apenas uma leve alteração na resistência final, na terceira casa decimal. Entretanto, para os cálculos, consideramos o resistor de 5,6, o resistor presente no circuito. Aqui temos o ponto A, então, um dos pontos de medição. Aqui está ele. Temos o ponto C, a gente observar o ponto C, ele tem 5 ramos que se ligam a ele, no caso 5 resistores. Ele está aqui no circuito físico, 1, 2, 3, 4, 5. Temos o ponto B, aqui 2 resistores se ligando a ele. Temos o ponto C, 3 ramos se ligando a ele, 1, 2, 3. E temos aqui o ponto B. No ponto B, usamos um jumper, no caso aqui em verde, para poder ligar os pontos. Então, tudo isso aqui é meu ponto B.
Encerrar aqui o primeiro vídeo. Posso passar o segundo direto. Pode passar o segundo vídeo. O segundo vídeo se refere à medição feita no primeiro circuito proposto. Perdão. Vamos dar início à medição do primeiro circuito físico. Vamos realizar a medição com um multímetro INIPA, do modelo ET1005, configurado para medir até 20 kΩ. Um detalhe importante sobre esse multímetro, segundo seu manual, ele adiciona as medições de resistência 0,2 ohms a 0,3 ohms. Essas medidas vão ser desconsideradas, já tem 0,1 ohms, sendo que as unidades medidas aqui estão em quiloohms. Por isso, vamos desconsiderar esse erro de leitura do instrumento, certo? Aqui temos o resultado matemático esperado, que é de 7,535 quiloohms, seria o resultado exato do circuito. Lembrando que a gente está usando um circuito, o R3, a gente está usando um R3 de 5,6. A prática pede um de 5,3. Então, com 5,3, a medição seria de 7,530. E aqui, a gente, com a alteração do resistor para 506, a gente vê que a gente mudou a terceira casa decimal, onde veio um 5. A gente fazendo essa medida no Tinkercad, a gente percebe que para o resistor de 5,3, ele considera 530. Para o resistor de 500 de 5,6, ele arredonda para 540. Por quê? O Tinkercad, assim como o multímetro para essa escala, vai considerar apenas 2 casas. Então, o que o Tinkercad vai fazer? Ele vai arredondar para cima. Parece que ele só consegue apresentar 2 casas. Outro fator importante para a gente fazer a medição física é levar em consideração a tolerância dos resistores. Cada resistor aqui apresenta uma faixa dourada, que é uma tolerância de mais ou menos 5%, para mais ou para menos. Com isso, a gente espera obter um resultado de medição entre 7,912 kΩ no máximo, e no mínimo a gente espera obter um resultado de 7,59 kΩ. Isso é a tolerância mínima e a tolerância máxima dessa medição. Aqui temos um circuito. Aqui, como vocês podem observar, eu estou utilizando apenas uma mão, que a outra mão estou segurando o celular. Então, o que eu fiz? Eu peguei o fio, conectei esse fio ao ponto B. Temos aqui nosso ponto B, que vai ser o ponto de medição. Mas vamos medir o ponto A e B como solicitado. Então, a ponteira preta já está conectada ao ponto B. E agora, eu com a ponteira vermelha, vou conectar ela ao ponto A. Certo? E vamos ter nossa leitura. 7,52 kΩ. Como eu falei a vocês, o multímetro utiliza para essa escala uma tolerância de 2 casas. Então, está bem próximo ao ideal. Podemos dizer que ele é exato. No próximo slide, eu vou apresentar o erro percentual, certo? Só a título de curiosidade, a gente mediu um ponto A e B. A título de curiosidade, eu vou medir um ponto B, ou ponto B e C, ou B e D. Só a título de curiosidade, vamos ver a diferença na leitura. E vamos explicar o porquê. Então, a gente está tendo uma leitura de 1,86 kΩ. Por que ela é tão baixa? Porque a configuração do circuito muda. Por exemplo, o resistor R4 e o resistor R8 deixou de estar em série. E o resistor 1, o R1, ele não faz parte mais do arranjo. Tanto o arranjo mudou, como tem alguns resistores, como o R1, que é um dos mais altos, deixou de fazer parte do circuito. Por quê? Ele está aberto. Ele não fecha curto. Logo, ele é desconsiderado. Então, logo, ele não agrega valor à resistência final no ponto B e D. Estou encerrando aqui essa medição. E no próximo slide, vamos ver o erro percentual.
Professor, eu queria pedir à senhora para já passar o vídeo 3, que é a montagem do segundo circuito. Nesse vídeo, vou explicar a montagem do segundo circuito físico, certo? Com o auxílio de um diagrama. A princípio, a maior dificuldade para montar o circuito físico foi encontrar o potenciômetro de um K, que não encontramos. Então, substituímos esse potenciômetro por um de 5K. Regulamos ele para 1K. Ele vai se comportar nesse circuito variando de 1 a 0. Certo? Aqui temos nosso R3, aqui temos nosso R2 e nosso potenciômetro, certo? Aqui temos nosso ponto A, que é um ponto de medição, ele está aqui presente. Temos um ponto C, que é isso tudo aqui, ele está aqui. Temos nosso ponto B, que é tudo isso aqui. Eu prolonguei esse ponto B com um jumper para poder facilitar a medição. Algo interessante nesse circuito, tem que ser levado em consideração, são a diferença dos resistores, onde aqui tem um 100K e aqui tem apenas um. Aqui é 100 vezes maior do que esse. É algo que vai chamar a atenção durante as medições. Não, vou voltar, porque eu acabei mexendo. Não, sem problema, não vai prejudicar, não, sem problema. Acho que deu para compreender. Natson, pode compartilhar a apresentação agora, por favor? Desculpa, Thiago. Não, sem problemas. Sim, pessoal, só voltando lá ao circuito 1, a gente viu que no multímetro a gente teve uma leitura, estão me ouvindo? Sim. A gente teve uma leitura de 7,52, não é isso? Então, nosso erro percentual é de 0,2% do valor teórico. Então, eu considero uma medida muito exata, se a gente levar em consideração os erros provenientes da combinação dos resistores. Certo? Pode passar o próximo slide. Nós já tivemos o vídeo para a montagem do segundo circuito, e aqui temos a medição. Nesse segundo etapa da medição, eu preferi tirar foto pela questão do tempo, certo? Então, aqui estamos medindo o segundo circuito, quando o potenciômetro está na posição de 1K. A gente pode perceber que a leitura do multímetro está em 471K. Se a gente for levar em consideração um resistor de 100K que está presente no circuito e um de 770, a gente vê que a contribuição do resistor de 100K é muito pequena no circuito. Por que essa contribuição é muito pequena? Fazendo análise de circuito. Porque o potenciômetro de 1K é 100 vezes menor que ele. Então, o potenciômetro permite uma passagem de corrente 100 vezes maior. Então, na resistência equivalente, sua contribuição é muito pequena, por estar em paralelo com o resistor de 1K. Temos a segunda situação, pode passar, que é para quando o potenciômetro vai a zero. O que acontece quando ele vai a zero? Quando ele vai a zero, ele vira um condutor, ele vira um fio, né? Um fio, teoricamente, tem resistência zero. Então, o que acontece? Quando ele está em paralelo com o potenciômetro de zero, é como se eu fechasse um curto e eu anulo o resistor de 100K. Isso aí a gente consegue comprovar isso na leitura do multímetro, né? Que só está no caso, a resistência equivalente, nesse caso, é apenas do terceiro resistor, que é o de 770. Pode passar. Agora a gente vai para os erros percentuais, o da primeira leitura, não é isso? Que o nosso valor teórico é de 470,99 e o valor obtido da leitura é de 771. Por coincidência, coincidiu com o do TICCAD também, que ele fez essa aproximação, né? Considerou 771. Então, nosso erro percentual também é muito baixo, fica na escala de 0,002%. Temos o próximo erro percentual, pode passar, é o potenciômetro em zero, que aqui a gente teve uma leitura exata, que tanto a leitura a leitura do circuito coincidiu exatamente com a leitura o valor teórico foi igual ao valor do experimento. Então, nosso erro percentual para esse experimento foi zero. Vamos passar. As considerações finais, que esse experimento, de modo geral, foi de grande importância para a gente reforçar os conceitos vistos em sala de aula sobre resistores, sobre série, em paralelo, sobre o conceito de curto, como é que, de fato, é um curto no circuito, como é que se mede isso, a questão da combinação dos resistores, de um resistor misto, né?
de um circuito misto, que é a combinação de resistores de paralelo e série, como muda muito a configuração. A gente conseguiu obter isso nesse experimento, e a questão de como manusear um equipamento, a questão da escala, a importância de colocar a escala do multímetro para ter uma leitura mais exata, mais precisa, e também a questão de começar a lidar com os erros, né? De levar em consideração tanto os erros físicos que podem aparecer, como, por exemplo, a contribuição de um jumper, que pode aumentar a sua resistência no circuito, a levar em consideração o erro do resistor, que tem uma faixa de erro, e também o erro do instrumento. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para o experimento. Eu acho que isso foi de grande importância de forma acadêmica. Essas são minhas considerações. Eu queria agradecer ao grupo de forma geral, né, aos 3 participantes. Foi uma das apresentações mais enriquecedoras tecnicamente. Agora, é inevitável não falar do tempo, tá? Mas eu sei também que tem um pouquinho da minha sensibilidade. E eu acreditei que fosse uma prática mais simples. Então, o grande desafio de vocês, eu acho que, na verdade, era muita informação em pouco tempo. Mas, assim como eu fiz com todas as equipes, eu preciso chamar a atenção do tempo. É um dos desafios encontrados para vocês. Em termos de apresentação, slide, a seriedade, Lu, você apresenta brilhantemente, tanto você quanto o Janete. Na verdade, os 3, né? Mas o seu tom de voz, sua clareza, enfim, dos 3, eu preciso ressaltar isso. Também parabéns aos 3 pela postura da apresentação e da seriedade. Eu nunca tinha visto o José Neidson apresentar, né? Na verdade, eu acho que a gente só trocou palavras formalmente de outras disciplinas. Mas foi uma grata e grande surpresa. Parabéns também. Eu só senti, Obrigado. Falando um pouquinho da apresentação, da formalidade do título e da legenda das imagens, tá? Mais uma vez eu ratifico. Isso é só mesmo para questões acadêmicas, como se vocês forem apresentar no trabalho de vocês ou em outros lugares. Não é necessário, não é crucial ou fundamental que tenha normas ABNT. Mas eu, como boa ouvinte de outras palestras, eu fico curiosa, meu Deus, que imagem isso foi criada, não foi criada. Mas deixo só de sugestão que na academia nós temos que seguir a ABNT. Eu vou fazer umas perguntas, e dada a experiência de vocês 3, eu acredito que talvez não seja tão difíceis, mas eu preciso seguir as normas das outras equipes, tá? Josanete, eu vou começar por você. Tá, já que por você... Vou puxar o cabo de internet aqui. Vá. Mas se você quiser, eu posso começar por Lu e depois eu volto à sua pergunta. Eu vou pedir aos 3 que, se possível, abrir a câmera, por favor. É mais gostoso conversar com vocês. Eu não tenho webcam. Eu uso o computador. Infelizmente. Tá. Eu vou só aí puxar a sua orelha. O Manuel me falou isso também no dia da apresentação dele, e naquele momento eu solicitei que fosse usado o celular concomitante ou simultaneamente, tá? Então, só para te dizer, todos utilizaram simultaneamente o celular quando não tem webcam. Sim, senhora. Então, eu peço que nas próximas apresentações, é que eu sou carente e sinto falta de vocês, brincadeira, mas é só mesmo para ver vocês responderem. José, vocês afirmaram 2 coisas. Vocês tiveram que substituir o resistor de 5,3 por 5,6 e tiveram que substituir, e também não encontraram um potenciômetro de 1K e, portanto, foi substituído, descendo aí um pouquinho da parte prática, né, apresentada pelo Luciano Curtiago. Eu quero te fazer a pergunta, e eu peço aos 2 que aguente a ansiedade, por favor, não faça igual ao do Cadu, deixa ele responder. O motivo de vocês substituírem foi o mesmo ao resistor de 5,6 e ao resistor de 1K? Foi realmente não encontrar? Professora, e por que não encontrou? De fato, a gente não encontrou, talvez não seja um resistor comercial, né? A gente eu procurei numa loja de eletrônica aqui ao lado, eu não encontrei esse resistor. Então, esse acho que foi o mais próximo que a gente conseguiu utilizar na prática, né? E o potenciômetro, se eu não me engano, foi de 5 kΩ que foi utilizado, mas aí a gente regulou de 0 até 1 kΩ só, entendeu?
A gente teve que fazer o ajuste manual. Perfeito. A minha pergunta em cima da sua resposta é: os dois valores não são comerciais? Professora, não sei como afirmar. Não sei afirmar se não são comerciais. Vai, Tiago. Ou eu posso continuar? Pode continuar, Tiago aguenta ali a ansiedade. Professora, talvez tenha desse valor, dessa resistência, mas talvez com a tolerância... José, desculpa a minha indelicadeza de ter que te interromper de novo. Sim, senhora. Eu queria um pouquinho mais de certeza na sua resposta. A gente está participando de uma avaliação. Talvez para uma prova oral é uma coisa um pouquinho chatinha. Me responde preciso e exato, mesmo que você erre. Os dois motivos de você não encontrar os dois referente à sua resposta na questão comercial é dado tanto ao resistor quanto ao potenciômetro? Professora, eu vou chutar que não. Essa vai ser minha certeza, eu chuto que não. Qual não é comercial? Eu acredito que o resistor. Chute bom, tá? Canhoto chuta bem. Realmente, o resistor de 5,6 você não ia achar nunca. Você podia rodar, perdão, de 5,3. Você poderia rodar um mundo que você não ia encontrar. O valor comercial é 5,6. Uma solução para você encontrar o 5,3, e aí eu até juro para você que eu confessei, dada a experiência de vocês, que vocês associassem. Mas também ia ser muita maldade minha, porque para chegar no 5,3 eu faria o mesmo que vocês se eu fosse aluno. Tá? O potenciômetro de 1K, ele é comercial, talvez a gente não encontre no comércio local, mas ele é sim comercial, e o resistor foi sim uma pegadinha, esperando que realmente alguém que fizesse os locais. Mas obrigado pela sua resposta, grande jogador. Lu! Dado a sua Você brilhante... é malvada. Temos que criar, né, coisas boas para as pessoas experientes também como vocês, né, que tem aí uma gama de prática para me ensinar. Lu, se a gente utilizasse o instrumento analógico, é fundamental que nós fizéssemos o zero do multímetro. Explica aí como é feito e qual a importância de se fazer um zero de multímetro. Como ajuste de testar, assim, se não está dando continuidade, é isso? Zé, pode parar de apresentar, que eu fico agoniada vendo duas vezes. Okay. Deixa eu só abrir aqui a porta para a minha gatinha. Só um instantinho. Home office tem dessas coisas, eu adoro. É para não ficar miando. Miando. Bom, assim, quando a gente vai utilizar o instrumento analógico, em especial para medida de resistência, eu apresentei em aula para vocês que a gente faz o ajuste de zero. Aí eu queria que você descrevesse para mim como é feito o ajuste de zero e qual a importância de se fazer o ajuste de zero de um multímetro analógico. Ajuste de zero. Professora, eu juro que eu assisti tudo, mas eu não lembro dessa palavra, mas eu lembro pelas minhas práticas no curso técnico e também com os multímetros dos meus alunos. A única coisa que eu fazia quando eu estava usando o multímetro analógico... Thiago também. A única coisa que eu fazia quando estava usando o multímetro analógico era testar, né, qualquer multímetro, eu testo a continuidade, se as duas pontas de prova, o BIP, né, isso é prático. Perfeito. E coloco na escala correta. O que eu estava usando, ele tem um ajuste manual, o ajuste manual não, é automático. Aí por isso que eu não escolhi, por isso que eu não mencionei escala, mas já do Tiago precisava. E aí no analógico eu colocava... Me desculpe também a insensibilidade de interromper. Falando um pouquinho de instrumentos analógicos, se você utilizasse um ohmímetro analógico, e aí eu já te confiro que o multímetro ou o ohmímetro digital, ele não precisa fazer ajuste de zeros, para te ajudar na resposta. O que é, como é feito, não é nem o que é, né, porque conceituar é uma coisinha muito chata, mas nós engenheiros precisamos saber como fazer algumas coisas, né?
E como é que eu faço o ajuste de zero e qual a importância de se fazer o ajuste de zero? Pela o que eu estou assim, entendendo, eu acredito que o ajuste de zero seja a questão da escala. Ou peraí, não, deixa eu me decidir, porque sério, Marley, eu não lembro dessa configuração ajuste de zero. Mas eu acredito que seja uma questão de conferir se o ohmímetro está na escala correta e também se ele está sem nenhuma interferência dentro no funcionamento dele, entendeu? Uma questão para ver se as baterias estão funcionando, se os circuitos estão ok. Eu acredito que seja isso. Tá. Tiago, agora você pode abrir seu microfone e já te dar a resposta. Você gostaria de ajudar a Luciana na resposta, me dizendo o que é o ajuste de zero? O ajuste de zero, normalmente... Faz, né? Não precisa conceituar. Eu já tive contato, porque eu não gosto muito de instrumento analógico, não é muito minha praia, mas, assim, normalmente o instrumento analógico, ele descalibra muito fácil no balançar, no dia a dia. Então, muitas vezes, antes da gente fazer a leitura, a gente posiciona ele na inclinação que ele fala, 90, 60 graus, usa normalmente uma pequena chave de fenda, a gente vai lá e leva ele a zero. Tipo, é como se fosse calibrar ele para zero, porque no balançar, acho que as peças devem vibrar e acaba ele fugindo do zero, fica descalibrado. Aí, normalmente a gente pega uma chave de fenda pequenininha e regula a zero, ele estando na posição indicada dele, 60 graus, 90, o deitado. Mais ou menos, mas a inclinação é importante. E qual a importância de se fazer? Já explico mais uma vez, apesar de estar no vídeo de aula, mas eu já é para ter uma exatidão maior na leitura. E qual a importância? Exato. Isso diminui ou evita a incidência de erros. Lu, a medição, o ajuste de zero é isso. No instrumento analógico, ali dentro tem toda uma indução, né? E muitas vezes a gente guarda o instrumento com as pontas curto-circuitadas, a gente não tem tanto cuidado de guardar. Então, o ponteiro acaba sofrendo a indução magnética e não fica no zero do valor da resistência, tá? Então, o ajuste de zero seria o seguinte, não sei se só eu perdi a imagem dos meninos, vou até voltar para a tela grande, não voltou. Então, o ajuste de zero seria exatamente fazer o que você falou inicialmente, a gente curta-circuita as pontas, a gente escolhe a escala da medição de resistor, inicialmente, multiplicado por 1, multiplicado por 10, então a gente escolhe ali aquela escala, a gente curta-circuita as pontas de prova e pega ou uma chave de fenda, pelo menos o que nós temos no laboratório aqui, tem um botãozinho que você ajusta ao ponteiro até vir realmente ao zero da escala. Então, ali você garante que o seu multímetro está partindo do zero, e assim evita o erro. É fundamental que, ao utilizar o instrumento analógico, seja feito isso, para que as suas medidas não sejam conferidas com erro. Essa era a ideia, tá? Acho que na passagem do vídeo acabou passando e você não percebeu. A gente já estourou o tempo, né? Eu não vou estender mais. Eu queria só pedir mesmo gratidão a vocês, a parte que vocês apresentaram um slide 10 aí, super enriquecedor. Vocês conferiram um erro com a tolerância. Eu acho que foi o único grupo até então. Então, eu agradeço a vocês também por essa bagagem técnica trazida para a gente. E a última pergunta é para os três, e aí, por favor, respondam individualmente. Qual foi a grande, dada a bagagem de vocês, eu vou ser obrigada a perguntar. São técnicos totalmente experientes. Qual foi a facilidade e a dificuldade de vocês ao realizar essa prática? Minha dificuldade foi em gravar. Assim, minha dificuldade maior acho que foi em gravar, e, enfim, não é tão simples como aparenta ser. A minha maior dificuldade foi a questão do entendimento do potenciômetro, né? Na prática, eu tive que realmente entender, porque a teoria é aquele negócio muito fácil, muito prático, muito simples de entender. Na prática, é quando a gente entende o lugar
das pontas de prova também, para medir os resistores, porque eu montei na minha plaquinha, porque não dá para colocar todas as fotos de todo mundo, né? Mas eu botei na plaquinha, fiz os experimentos e tal. Então, o potenciômetro foi o que mais eu tive dificuldade dificuldade não. Dificuldade é quando a gente não consegue. Eu tive a surpresa de entender como ele funciona na prática. Então, foi a parte legal. Mas é isso aí. Desculpa a minha pergunta. Você não tinha mexido no potenciômetro até então? Nunca tinha mexido no potenciômetro. E aí eu peguei um potenciômetro do meu namorado, fora totalmente do 1K, 5K, foi totalmente diferente. Só para eu entender na prática mesmo como é que funcionava. Para quando chegar para conversar com os meninos, entender o que a gente estava conversando, né? E aí, quando eu fiz, gente, é assim? Aí... Eu vou falar, eu ganhei à noite. Ter uma pessoa com a sua experiência. Eu sei que você fez o curso técnico, eu sei que você trabalha na área. Como a parte prática do curso técnico, entendeu? Porque a parte prática do curso técnico do IFPA é maravilhosa. Só que um potenciômetro, eu nunca tinha entrado em contato com ele. Claro, assim, eu tinha entendido que era um potenciômetro em outras questões, né? O potenciômetro de um multímetro, o potenciômetro de qualquer outro aparelho, menos o potenciômetro. Entende? Aí isso daí eu não tinha pego, eu não tinha entendido o feeling ainda. E aí com a prática eu entendi. A gente chegou até numa das conversas do meeting, os meninos disseram, tu entendeu? Aí eu entendi, porque, enfim, a gente eu consegui entender o que era um potenciômetro, entende? Dou feliz, porque tem coisas que na nossa profissão não paga, e quando a gente consegue contribuir um pouquinho de conhecimento de vocês, né? É muita informação que a gente troca. Mas obrigada pela essa resposta, assim, tão sincera. E se você fez alguém feliz no seu dia, você me fez feliz de ter contribuído um pouquinho com o seu conhecimento. Zé, desculpa te chamar Zé, né? Não sei como é, se você prefere o José ou o Neidson, por favor, sua facilidade, a sua Pode chamar de Neidson também, professora. Então, minha dificuldade, acho que eu estava mais preocupado com a organização do slide, e eu também nunca tive contato com o Tinkercad, né? Então, eu meio que fiquei preocupado em gravar a tela e exibir aquela simulaçãozinha e tal, né? Também nós tivemos problemas com o potenciômetro, porque no Tinkercad teve um momento que a gente estava alterando a resistência e o valor estava dando muito acima. Então, tipo, era para ficar variando entre 470 e 471 quilômetros. Mas em certo momento ficou 470 até 479, ficou muito alto. Isso me preocupou, porque eu queria apresentar direitinho, sabe? Mas é isso, eu nunca tive contato com o Tinkercad, eu gostei da experiência, né? Também nunca ouvi falar sobre potenciômetro, né? Foi meu primeiro contato hoje. Não sou o único, né? Tem Luciana também. Tiago, que está mais desenrolado aí, Tiago me deu uma força muito grande, tive muita dificuldade nessa parte técnica aí, ele que me deu uma luz aí. Mas fora isso, professora, foi uma boa experiência. Obrigada, eu fico feliz. E eu gosto de ouvir, né, desde os meninos que aprenderam que é protoboard a vocês que têm um know-how aí de conhecimento. Gente, muito obrigada pela apresentação de vocês. Enriqueceu tecnicamente e também além da apresentação. Vocês têm uma dicção, os três. Apesar do nervoso que a gente fica, né? Prova oral, eu entendo tudo isso. Fica mesmo, tô com a mão gelada aqui. Ansioso. Vocês apresentaram lindamente, viu? Muita gratidão pela seriedade. Posso fazer uma pergunta só? Por favor, Luciana e depois Thiago, desculpa. Primeiras damas. O tempo vai implicar muito na nossa avaliação? Não, o tempo não, Lu. Porque foi uma falta de sensibilidade minha também, né? Eu acreditei que a prática fosse simples o suficiente para chegar nos 12. E uma grata surpresa, assim, como o Neidson aprendendo, foi descobrir que a prática não é tão simples assim. E para por mais uma complicação, um jump estava rompido, não estava lendo direito. Meu Deus, eu esqueci como se faz, ia ter que verificar jump por jump até identificar o rompido, né?
Aí, professor, eu achei o seguinte, eu achei que a internet não ajudou a questão do vídeo, dos vídeos. Eu quero perguntar se eu poderia compartilhar no grupo, agora ou depois da próxima seguinte. Se você me permitir, eu coloco no YouTube e compartilho o link. Por quê? Eu fico muito preocupada com pessoas que tenham a internet mais limitada. Nós 4 aqui, eu estou percebendo que não. Mas tem pessoas que talvez não tenham um pacote de dados muito. E o YouTube, ele tem essa característica de balancear a qualidade da imagem pela sua velocidade de internet. Então, se você não se opor, eu vou tornar. Aí você depois só me diz no particular se você quer que eu pegue seus vídeos e coloque no YouTube público ou para assistir só quem tem o link. Que a gente faz para mim, né? Mas o YouTube não está. É o que a senhora achar melhor. Não, mas a autoria é sua. A autoria é sua. Autoriza a achar melhor, ou deixar privado ou deixar público, sem problema. Não, senhor, a autoria é sua e eu não quero não pagar esses direitos autorais, aí é contigo. Não pode deixar público, então qualquer um pode ver, sem problema. Fechou. Perfeito. Mas eu boto lá os créditos que o vídeo foi feito por você, tá? Com toda a credibilidade merecida ao vídeo. Gente, te respondendo, Lu, não vai ser descontado nem... Na verdade, eu não vou descontar nenhum ponto dado ao tempo, porque teve como eu te falei, um pouquinho mais... Precisava de um pouco mais de sensibilidade minha e disponibilizar maior. O que realmente eu estou pegando nessa fase de avaliação são a apresentação na parte técnica, porque também na parte não técnica eu deixo de sugestão, né, sempre sugestão de contribuição, é tanto que eu começo minha palavra dizendo, olha, da apresentação, a parte formal, eu sugiro o quê? Porque eu acho que alguém precisa guiar vocês antes do TCC, são poucas experiências, mas o que eu estou pegando mais mesmo é só termos técnicos, perguntas técnicas, avaliação, te respondendo seria isso. Então, o tempo não é um problema agora, tá? No mais, gente, muita gratidão. Primeiro de vocês, a humildade de vocês, com uma mega experiência, poder apresentar de uma forma tão clara para a gente, né? Vocês poderiam dizer, não, prática muito simples, levar aquilo de uma forma não tão clara, então, obrigada por serem humildes e compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento de vocês três. E obrigada pela seriedade, muita gratidão. Obrigada, amor. Obrigada por isso. Só essa sua resposta, eu acho que resume o que eu estou querendo dizer. Com certeza, a gente está sempre aprendendo. Feliz do potenciômetro, de verdade, seu e do Neidson. Mas, gente, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, uma linda noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, tchau.